Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Já estamos no ar. A atuação da Ordem dos Advogados do Brasil teve papel de destaque na conquista de mais uma vitória para a Advocacia Nacional. Atuando como amicus curiae em 2 julgamentos de agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, a OAB defendeu a validade dos honorários sucumbenciais à advocacia, mesmo diante da realização de acordo entre as partes, sem a participação de seus representantes legais. A OAB tem feito um trabalho bastante intenso nos tribunais em defesa dos honorários advocatícios. Nessa gestão, no início dessa gestão, nós tivemos a resolução pelo STJ do tema 1076, com participação direta do Conselho Federal da OAB, um tema definido pelo STJ em favor da advocacia, relacionado aos honorários sucumbenciais serem arbitrados conforme disciplina o Código de Processo Civil. Mas, além dessa vitória, nós estamos buscando outras. Tivemos outros temas importantes sendo debatidos nos tribunais, especialmente nos tribunais superiores, onde a Ordem interviu, seja como amicus curiae, como assistente, sempre buscando garantir o pagamento digno de honorários à advocacia. Recentemente, tivemos o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do tema relacionado ao cancelamento ou não da súmula 111 do STJ, relacionado aqui aos honorários da advocacia previdenciária. E também, recentemente, tivemos um julgamento importante pelo STJ de 2 recursos com a participação do Conselho Federal da OAB como amicus curiae, num caso que acontece de maneira bastante recorrente. O advogado, atuando em prol do seu cliente, conseguiu sucesso da causa em primeiro grau e, em primeiro grau, o juiz arbitrou, então, a sucumbência em favor do advogado. Com o recurso no tribunal, em segunda instância, as partes entabularam acordos sem a participação do advogado. E, neste acordo que foi entabulado entre as partes, elas, então, previram nesse ajuste que a sucumbência não seria devida, ou seja, cancelaram através de um acordo a sucumbência arbitrada pelo juiz de primeiro grau sem a participação do advogado. Esse advogado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que num primeiro momento não lhe deu ganho de causa. Ocasião em que o Conselho Federal da OAB foi acionado e nós ingressamos então, neste caso, nos autos, despachamos com o ministro, distribuímos memoriais e conseguimos, então, a reversão desse julgado em favor do advogado, onde o STJ fixou que, para as partes transigirem com relação aos honorários de sucumbência, é obrigatória a presença do advogado anuindo com esta transação. Sem a presença do advogado, os honorários de sucumbência permanecem devidos. Por isso, com este ganho de causa, nós garantimos, então, a esse advogado essa sucumbência que lhe era devida. É uma vitória importante porque fixa também uma tese a ser seguida por todos os tribunais. Em entrevista ao site da OAB Nacional, o presidente da Ordem, Beto Simonetti, também falou sobre o assunto e afirmou que trata-se de mais uma vitória significativa para a advocacia. Para ele, abre aspas, os honorários advocatícios são fundamentais para a dignidade da nossa profissão, tem caráter de subsistência já reconhecido pelo Poder Judiciário. Sempre que acionada, a OAB estará a postos para garantir essa, que é a primeira prerrogativa da advocacia. Fecha aspas. Sempre que o advogado ou advogada tiver a violação de uma de suas prerrogativas, e aqui falando especificamente de honorários, ele pode procurar a OAB. Nós temos uma procuradoria especializada para a defesa dos honorários advocatícios. As seccionais estão aparelhadas para a defesa dos honorários advocatícios e o Conselho Federal também para atuação em tribunais superiores. São várias vitórias que nós temos alcançado com a participação institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo com que os tribunais, e isso precisa ser dito,
né, venha a reconhecer a dignidade e a necessidade de se garantir esta dignidade no pagamento dos honorários advocatícios. Então, você, advogado, advogada, que tenha o aviltamento dos seus honorários, que tenha, em algum processo, qualquer tipo de atitude, por qualquer pessoa ou por qualquer autoridade que não venha dignificar os honorários em afronta à lei, a OAB estará lá para amparar, estará para atuar, né, em defesa desta que, como dito, é uma das prerrogativas mais importantes da advocacia. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, inaugurou 2 importantes espaços para a advocacia sergipana em Aracaju: o espaço Coworking e o novo plenário da sede da seccional. A criação de espaços colaborativos para a advocacia tem sido tendência em todo o país, além de fazer parte da interiorização do sistema OAB. E a caminhada é justamente essa de redignificar a nossa profissão. Há muitos anos a advocacia já vinha sofrendo processos de ataque, processos de empobrecimento, tio Carlinhos, processo de tentativas de violências, de prerrogativas, e tudo isso nós estamos cuidando. Mas com o meu amigo João de Deus, que hoje é o nosso coordenador nacional da interiorização da advocacia, nós pensamos, sonhamos e estamos materializando o grande plano de interiorização da advocacia brasileira. O que está acontecendo hoje, a inauguração desse coworking, ele passa a ser uma tendência e o paradigma daquilo que nós queremos para a advocacia brasileira no que tange à redignificação da nossa profissão. E quando eu digo redignificar, dignidade da advocacia não tem nada a ver com luxo. O que nós temos que proporcionar para a advocacia é um ambiente salubre, um ambiente propício para aqueles colegas e aquelas colegas, sobretudo no período da pandemia, que é um período trágico recente da nossa história, talvez a pior tragédia de nossas gerações, tiveram que fechar os seus escritórios, tiveram que perderam a sua mobília, tiveram que se desfazer do seu aparato tecnológico para sobreviver. E é esse resgate que nós devemos à advocacia enquanto dirigentes de ordem. E quando nos perguntam, todos aqui já ouviram isso, eu tenho certeza. E muitas vezes nos perguntam com má fé, de forma maledicente, querendo realmente nos colocar para baixo ou desacreditar do nosso trabalho. Nos perguntam para onde vai o dinheiro das nossas anuidades. A resposta está aqui. É esse coworking hoje que é entregue com muita satisfação, eu diria com muita emoção, é entregue para a advocacia de Sergipe. E que seja assim por todo o Brasil, que cada advogado e cada advogada brasileira tenha condições de exercer com a dignidade que nós entendemos ser a dignidade a ser entregue para a advocacia. Essa obra aqui, ela retrata muito aquilo que a gente pensa para a advocacia do nosso Estado. E é verdade, Beto e Felipe Sarmento, que a primeira vez que eu estive lá, de forma muito humilde, eu apresentei para o futuro presidente do Conselho Federal o que eu imaginava para a advocacia brasileira. E confesso que eu fiquei muito impressionado quando no seu discurso de posse você falou do projeto dos escritórios compartilhados para todo o Brasil e também você deve se lembrar em relação ao projeto da advocacia dativa. E eu fico muito feliz, Felipe, que o que está acontecendo aqui hoje, essa realização, ela só é possível por causa dos recursos do FIDA. A gente tem uma parceria muito boa e sempre o Conselho Federal olhou para a OAB de Sergipe de forma muito carinhosa e de forma muito atenciosa. Então nós temos aqui salas completas com computador, com espaço para videoconferência, com móveis de qualidade, com piso de qualidade, enfim, a estrutura que eu sempre quis ter no meu escritório, eu trouxe para a advocacia. A gente falava muito isso. Então, o compromisso aqui hoje que é cumprido é com a advocacia do Estado de Sergipe. E eu agradeço muito a todos que se esforçaram para que isso fosse realizado. Foi o primeiro projeto trazido pelo presidente Daniel Costa ao Conselho Federal e com recursos do FIDA e também do Conselho Federal, conseguimos inaugurar um espaço moderno e que atenderá de forma muito satisfatória a advocacia sergipana, facilitando o trabalho do advogado do dia a dia. É um espaço muito importante para os advogados atenderem os seus clientes. É também espaço que se preocupa com diversidade, se preocupa com a acessibilidade e com todo o simbolismo, com PCD, com todas as questões importantes de acolhimento,
Realmente, a OAB de Sergipe vem não apenas se conectando, mas acolhendo e abraçando todos os advogados e advogadas desse estado. Vem novidade por aí. O projeto de interiorização da advocacia vai ganhar força no próximo ano. Isso porque pelo menos 4 eventos já estão previstos para o primeiro semestre de 2023. Confira. Nós montamos um calendário para 2023, já tem ações iniciando em janeiro, com inaugurações de salas lá na subseção de Juazeiro do Norte, estado do Ceará. Temos em seguida a previsão de inauguração da sede de Sinop, no Mato Grosso, e outras realizações, enfim. E este calendário será disposto para todo o ano de 2023, de forma que a gente possa ir a cada momento, a cada mês, a cada tempo, e de acordo com a realização das obras que estão acontecendo e dos serviços que nós vamos oferecer, entregar sempre a nossa advocacia de todo o Brasil, da capital e do interior, uma OAB mais próxima, mais conectada e mais ao lado do advogado e da advogada. Além de todos os trabalhos que estão sendo feitos na interiorização, nós temos um projeto Conversa com a Advocacia, uma grande caravana que o presidente Beto Simonetti, os demais diretores do Conselho Federal e seccionais fará pelo Brasil, e nós estaremos, portanto, inclusive já cumprindo uma agenda aqui em Sergipe e em outros seccionais do Brasil, para que a gente possa conversar, ver as demandas e levar a presença do Conselho Federal, a presença do presidente Simonetti, sempre com menos Brasília e mais Brasil. Vamos longe e vamos andar todo o país. A OAB Nacional avançou mais uma vez no diálogo com o Conselho de Recursos da Previdência Social, em busca de melhorias para a advocacia previdenciária e também para a sociedade. Os detalhes desse assunto você confere agora na entrevista. Acompanhe. A Comissão de Direito Previdenciário tem estabelecido um diálogo muito produtivo com o Conselho de Recursos da Previdência Social. Enviamos, no começo desse ano, um ofício solicitando e sugerindo algumas modificações e melhorias. Uma delas foi a permissão de protocolo direto no sistema de embargos, juntadas de novos documentos, de petição solicitando sustentação oral e de memoriais. Isso foi viabilizado agora pelo CRPS, é possível fazer o protocolo dentro lá de recursos especiais, ou recurso de segundo grau em incidentes. Quando é feito o protocolo diretamente lá, isso vai para o conselheiro, isso já fica acessível dentro do sistema de recursos, não só mais limitado ao INSS como era antes. Então, não há mais aquela necessidade de ficar mandando e-mail, tentando ligar para a junta ou para a Câmara para verificar se eles receberam. No momento que o protocolo é feito nesse local, lá em requerimentos, em recurso especial ou de segundo grau em incidente, lá você já vai encaminhar diretamente para o relator, para a junta, para a Câmara, sem a necessidade de outras formas de comunicação. Isso facilita muito para a advocacia, garante, inclusive, nos casos que a gente acaba assumindo o processo em fase de recurso, que a gente consiga produzir mais prova, a garantia do pedido de sustentação oral registrado dentro do sistema com acesso aos conselheiros, para que na hora de pautar, eles já se atentem ao fato de que há um advogado ali cadastrado e que deseja fazer o procedimento e a defesa do seu cliente. Então, é uma facilidade que pode parecer pequena para quem não está no dia a dia do previdenciário, mas que para a advocacia previdenciária vai fazer muita diferença e trazer bastante facilidade. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. Voltamos, obrigada pela sua companhia. A OAB Nacional realizou no YouTube da Ordem mais um debate voltado ao Dia da Advocacia. Desta vez, o assunto foi as novas regras sobre o teletrabalho. Confira. E aí eu vou pegar o gancho lá, quando o Volha fala que o teletrabalho ele pode ser pactuado, né? Ou na leitura do parágrafo 2º, o trabalhador poderá prestar serviço por jornada ou por produção ou por tarefa. O que eu li deste parágrafo 2º? Em que aquele trabalhador que fizer o trabalho por jornada, ele pode ter uma relação de teletrabalho, mas ele vai estar sujeito ao controle de jornada.
Ele vai estar sujeito ao controle de jornada. Afinal de contas, é o trabalho de jornada. E talvez por isso, e quando o Volha diz, ele usou uma tecnia em falar do contrato de jornada, talvez por isso pode não ser uma tecnia, mas uma acepção direta à alusão desse controle dessa jornada no teletrabalho. Aquela exclusão absoluta do 62.3, eu penso que depois da alteração que nós tivemos esse ano, ela fica um pouco afastada, porque a doutrina já tinha afastado aquilo. A doutrina, nós que estamos aí, os professores, os debatedores, até os próprios advogados prestando consultivo às empresas, já tinham falado, olha, essa história de inexistência absoluta de controle de jornada no teletrabalho, esquece. Se você tiver uma forma de controlar essa jornada vai ser cobrada e, portanto, a gente vai afastar a inexistência e vai fazer o pagamento das horas extras. E isso vinha sendo quase que um consenso aí nos debates e nos estudos do teletrabalho. E aí se adequa e começa essa discussão. Essa jornada é justamente aquilo. Eu posso pactuar humorista em teletrabalho, mas não paga. Não dá, porque eu vou ter que ter o controle da jornada. E a partir daí eu abro para a ausência de controle, se esse trabalho é por produção ou por tarefa. Bom, pessoal, então me coube falar da saúde e segurança nesse contexto de teletrabalho, que eu acho que é realmente um dos maiores desafios do teletrabalho. A gente experimentou um pouco a fórceps, né? A mudança da vida presencial para a vida virtual, e com suas vantagens e desvantagens, mas me parece que um dos principais desafios, dentre todas as vantagens, né, nos permitindo estarmos aqui juntos essa noite, a facilitação da introdução de pessoas com dificuldade de locomoção no mercado de trabalho, vivendo momentos especiais da vida, às vezes um retorno de mulheres grávidas, quando a gente fala também na possibilidade de trabalho fora para alcançar outros mercados, com outras especializações. Enfim, a gente tem uma gama de vantagens que são conhecidas, até no meio ambiente natural, sem ser o meio ambiente do trabalho, né? Se fala até de diminuição de índices de poluição, de transporte de pessoas casa-trabalho, trabalho-casa. Bom, mas apesar de toda essa purpurina, de todas essas vantagens que temos experimentado na vivência virtual do trabalho, a gente sabe que as desvantagens também não são poucas. E me parece que uma das principais desvantagens, ela começa por esse desafio da saúde e da segurança. Quando a gente começou a estudar direito do trabalho, quando a gente estuda direito do trabalho da faculdade, a gente acha que a vida é ser empregado ou ser empregador, que o ambiente de trabalho é a empresa ou o escritório, né? E que a vida é muito simples. E hoje em dia, o ambiente de trabalho pode ser qualquer praia do Caribe, pode ser qualquer ambiente de coworking e pode ser a nossa própria casa. O escritório não tem mais esse conceito, né? Isso tudo fica muito fluido. Outro debate aconteceu no canal da ESA Nacional no YouTube. Na ocasião, eles trataram dos horizontes para a aplicação das novas tecnologias no direito processual. A transmissão foi aberta ao público. Isso é uma preocupação que, obviamente, vai nos colocar em discussão em torno de uma série de outros conhecimentos que ultrapassam em muito o estudo do direito e que talvez digam respeito à necessidade de que o atual profissional da área do direito, em especial na posição de advogado, ele precisa cada vez mais estar atento a novos conteúdos, a novas perspectivas para que ele consiga hoje lidar com esse ambiente tão complexo que em alguma medida se estruturou, em especial e com destaque pela aceleração proveniente da Covid-19, com a aceleração indiscutível da própria utilização das novas tecnologias no âmbito do sistema de justiça como um todo. Ou seja, nós precisamos claramente perceber que nós estamos diante de uma grande modificação, de uma revolução, de uma virada em vários âmbitos, inclusive uma virada tecnológica,
que nos traz uma necessidade que nós tenhamos um novo olhar sobre a sociedade e sobre o próprio estudo e análise do direito processual e da prática da advocacia. Costuma-se dizer hoje no direito estrangeiro que nós caminhamos por uma advocacia aumentada por tecnologia. Ou seja, isso quer dizer que nós hoje temos que trabalhar cada vez mais com uma advocacia vocacionada àquilo que vem se chamando de advocacia data-driven, ou dirigida por dados. Dados extraídos dos ambientes digitais que podem nos oferecer conhecimento hábil a que nós possamos lidar com a nossa clientela de um novo modo. Primeiro, no que diz respeito a um aumento da produtividade e eficiência das nossas atividades, inclusive tornando cada vez mais evidente a necessidade que nós valhamos das novas tecnologias para que nós, inclusive, paremos de fazer atividades repetitivas, atividades que não exijam grande atividade intelectiva. A questão de que nós vamos nos valer das novas tecnologias e tratamento dos dados para a tomada das decisões, isso vai permitir, por exemplo, na advocacia, estabelecer, a partir de uma análise dos dados de processos judiciais e das próprias decisões dos juízes, qual vai ser o norte que nós devemos tomar numa advocacia estratégica, numa advocacy, até para a gente analisar com maior consistência o conjunto de precedentes do sistema, verificar quais são as tendências de julgamento de um magistrado, que a gente chama de análise preditiva, eu vou falar um pouco mais disso mais à frente, inclusive para que a gente extraia um ticket médio para se fazer e estabelecer uma política de acordos para as nossas clientelas, para a nossa atuação profissional. Isso vai, obviamente, permitir, inclusive, uma redução de custos na medida em que nós, no âmbito da advocacia, precisamos cada vez mais nos compreender como um ativo para os nossos clientes. Nós não podemos nos ver como um custo e nós precisamos, a todo momento, pensar em como nós vamos agregar para aquela atividade do nosso constituinte, do nosso cliente. E essa agregação de valor é essencial. Mas não para por aí. A seccional da OAB em Santa Catarina realizou ainda o primeiro encontro estadual das comissões de direito homoafetivo e de gênero. A intenção do debate foi fomentar a troca de experiências e boas práticas na advocacia ligadas às causas LGBTQIAP+. A OAB tem esse papel fundamental em garantir aqui o artigo 5º, nossos direitos fundamentais, e garantir o exercício da cidadania plena de todo cidadão LGBTI. Então, esse papel que a Ordem tem nesse momento é importantíssimo. Ele é essencial que nós estejamos aqui atendendo a sociedade. É para isso que a OAB existe. A OAB não existe apenas para ser corporativista e cuidar de prerrogativas dos advogados. A OAB está aqui também para fazer o intercâmbio com a sociedade. É muito importante que a gente esteja aqui hoje, reunidas para conversar sobre essa pauta da violência contra a população LGBTQIA+, ainda mais num estado como o nosso, que infelizmente nós estamos tendo que enfrentar até casos, aqui em Florianópolis inclusive, casos de nazismo, né? Cartas apócrifas com inscrições nazistas, inclusive tendo como um dos alvos a população LGBT. Então, é extremamente importante que a gente esteja aqui hoje e também ressalto a importância da advocacia na pauta LGBT. Infelizmente, praticamente todos os direitos que nós temos hoje, enquanto população LGBT, foram direitos conquistados, infelizmente, não pela via que deveria ter sido, né? A via legislativa, por meio do Poder Legislativo legislando em nossa defesa. Infelizmente, não foi por esse caminho, mas sim pelo caminho de uma advocacia combativa, que tem aqui nesse plenário várias pessoas que são vozes importantes dentro dessa luta na advocacia para garantia e conquista de direitos à população LGBTQIA+. Então, a advocacia, não só a advocacia catarinense, mas a advocacia brasileira como um todo, tem sido muito importante na garantia desses direitos. Então, por isso que estar aqui hoje debatendo essa pauta é fundamental para garantia de direitos também da nossa população, porque, como eu disse, né, os nossos direitos hoje são direitos garantidos em jurisprudência, principalmente, então, e a gente sabe que, infelizmente, isso pode, a qualquer momento, mudar, né? O fim de ano e as férias estão chegando, mas é preciso ficar atento ao aumento de casos no PROCON contra empresas de viagem, já que as regras que valeram durante a pandemia não estão mais vigentes. Esse assunto, inclusive, foi o destaque no jornal Bom Dia Alagoas, da TV Globo, que contou com a participação do secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Alagoas, Erickson Dantas. Confira.
Em relação agora às mudanças realizadas com o fim da vigência da lei antiga, agora o consumidor deve ficar atento em relação às questões de reembolso ou remarcação daqueles voos que porventura foram cancelados ou por culpa da companhia aérea ou também a pedido do consumidor. Em tese, Gilvan e Sofia e aqueles que nos assistem, a Lei 14.034 de 2020, ela vigorou até o fim do ano passado, nas regras em que as passagens adquiridas naquele momento crítico da pandemia, sobretudo passagens adquiridas em março de 2019 até dezembro, e houve uma prorrogação até outubro de 2021, de março a dezembro de 2019 a 2020, e a prorrogação até o mês de outubro de 2021. Então, o que aconteceu? O reembolso era feito pelo consumidor, e aí, no caso, a companhia aérea tinha um prazo de até 12 meses para reembolsar o consumidor. Quando o consumidor pretendia fazer essa viagem no futuro, proveniente do cancelamento em razão da questão do Covid, as companhias aéreas elas tinham um prazo de até 18 meses para que pudessem ali ver a questão do novo embarque do consumidor em um novo destino, né? No destino escolhido por ele ou em um destino diverso. Enfim, sendo mais objetivo, agora em 2022, essa lei agora perdeu sua vigência. Então, com o fim da vigência, passou agora a vigorar as questões referentes à resolução da ANAC número 400 de 2016. Em síntese, o consumidor agora poderá fazer o pedido do cancelamento ou do reembolso, no caso, desde que algumas situações sejam obedecidas. Por exemplo, o consumidor, ao adquirir o bilhete de passagem, tanto presencialmente quanto virtualmente, contados do dia que ele realizou ali aquela compra, ele tem até 24 horas para solicitar o reembolso de forma integral. Se esse prazo passar da solicitação pós 24 horas, a empresa poderá cobrar uma taxa de 5%. E detalhe, em síntese, é importante que o consumidor fique atento àqueles que estão nos assistindo, no sentido de que esse cancelamento tem que se dar também no período de até 7 dias anteriores à data da viagem, para que não seja aí cobradas tarifas abusivas e absurdas. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!